A nossa alma, para trazer cada dia mais algo do Senhor para nossas vidas, porque eu sei que a palavra do Senhor ela se renova a cada amanhecer, a cada momento, e eu não tenho nenhuma dúvida de que não vai ser diferente aqui essa noite. Vai ser do jeito que o Senhor quer que Ele venha conduzir, que Ele venha falar ao nosso coração, porque o Senhor está bradando na terra, o Senhor está falando na terra, e eu quero trazer hoje uma palavra, irmãos, que hoje estava muito forte ao meu coração, que é falar sobre a cruz de Cristo. Abram sua Bíblia em João capítulo 19. Eu quero trazer hoje algo que o Senhor colocou no meu coração, porque muitas vezes quando a gente fala de cruz, a gente já pensa logo em morte, só em dor, sofrimento. Mas eu quero dizer para vocês hoje que a cruz foi um projeto de Deus para a humanidade. Apesar do sofrimento de Cristo, apesar de tudo aquilo que Ele passou, mas era um projeto do Senhor a se cumprir, para que nós chegássemos até aqui. Então, João, capítulo 19, verso 17. João, capítulo 19, verso 17. Amém? Todos acharam? Diz assim: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. 20. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi? Escrevi. Irmãos, a palavra de Deus, ele fala que se você quer seguir a Cristo, pegue a sua cruz e siga-o. E muitas vezes a gente pensa que quando Jesus falou sobre cruz, sobre sacrifício, sobre sofrimento, sobre dor, a gente só pensa muitas vezes que a cruz só representa isso, que a cruz ela só representa o sofrimento de Cristo naquele momento, a qual Ele sofreu, padeceu, foi escarnecido, mas ao mesmo tempo ela trouxe algo para a humanidade que foi um novo começo, uma nova aliança, porque através daquele sacrifício de Jesus ali naquela cruz, Deus renovou a sua aliança com a humanidade. Eu quero trazer uns tópicos aqui hoje. A cruz como símbolo de amor. Volte só um pouquinho mais em João 3 aqui. João 3, 16. João 3, 16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele provou o seu amor. Ele simplesmente falou assim: eu estou colocando aqui o mais precioso que eu tenho por amor a todos vocês. Deus não simplesmente excluiu alguém. Deus não simplesmente fez distinção
de raça, cor, sexualidade. Ele falou assim: todos. Eu estou entregando o que eu mais tenho de precioso por amor a todos vocês. Todos nós temos o valor na presença de Deus. Mas aí é onde eu te pergunto: o que você está fazendo para valorizar esse amor? Porque quando a gente é amado, a primeira coisa que a gente faz é retribuir. Como você tem retribuído esse amor que Deus tem derramado por você? Como você tem reconhecido o sacrifício de Jesus naquela cruz por amor a nós, a nossas vidas? Será que nós estamos reconhecendo de que forma? Murmurando, quando a situação aperta qualquer coisinha, já começa a reclamar, já pensa em desistir, já não vale mais a pena. Eu coloquei uma coisa em meu coração, irmão, eu tenho praticado isso para a minha vida. Quem é aquela pessoa para mim? Porque muitas das vezes hoje o que acontece em convívios, relacionamentos, em tudo aquilo que a gente vive em cima dessa terra, é que muitas vezes a gente só julga a situação que está no momento. E é por isso que Satanás ele tem usado essas armas para destruir relacionamentos, casamentos, convívios, porque a pessoa simplesmente só foca naquele pequeno problema que aconteceu naquele momento e esquece de olhar para trás o quanto aquela pessoa significa na sua vida. Eu tenho 23 anos de casado. Será que uma pequena discussão com a minha esposa, uma pequena desavença que eu tiver com ela, os 23 anos para trás que eu casei com ela, que eu estou com ela, não vale nada? Só aquele momento que vale de raiva ou de desentendimento? Porque não é isso que nós temos que entender, o que é buscar a Deus nas nossas vidas. A gente às vezes quer que Deus seja como uma marionete nossa, que Deus, eu preciso disso. Se Deus não fizer, Deus não está sendo bom. Deus, eu estou necessitado, o Senhor sabe, Deus, quanto tempo eu oro, quanto tempo eu clamo, quanto tempo eu faço, eu jejuo, eu oro, eu faço campanha e nada acontece. Ei, futuca alguém que estiver pertinho de você, então olha para alguém, não é no seu tempo, é no de Deus. Porque o grande erro nosso como ser humano é que nós queremos no nosso tempo, na nossa hora. Nós somos imediatistas, nós queremos tudo rápido, ainda mais agora com tecnologia, misericórdia. O ser humano ele está ficando em termos de paciência zero. Se a pessoa mandar um áudio para você de 2 minutos, a pessoa já diz, misericórdia, é um podcast, 2 minutos. E a pessoa coloca naquele modo acelerado, para andar rápido. Nós estamos caminhando para uma época que, quando a gente para voltar 20, 30 anos atrás, parece que o tempo era mais devagar. Parece que as coisas eram mais tranquilas. Quando você calculava ir num lugar, você já falava assim, rapaz, eu só volto daqui umas 3 horas. Porque no mínimo você ia ou a pé, ou de bicicleta, ou montado. Então não tinha como você, vou lá e volto. Hoje não. Todo mundo tem uma motinha, tem um carro, tem um coletivo, resolve as coisas numa rapidez, e chega nos cantos é assim, não, bora aqui que eu ainda tenho meio mundo de coisa para resolver, não posso parar não. E assim, irmãos, nós estamos vivendo uma época que temos que estar analisando como está o nosso tempo com Deus. Porque se tem uma coisa que tem colocado e acrescentado na nossa vida, é coisas para fazer. Se eu perguntar aqui,
de quem trabalha a quem não trabalha também, que é dona de casa, ou seja como for, é 1001 coisa para fazer durante o dia. Rapaz, se você não falar assim, eu vou parar um pouco, você passa o dia todo resolvendo coisas, buscando fazer isso, faz aquilo e resolve isso, aí pensar que não, já lembra de outra coisa, vixe, tem que correr ali, senão não vai dar tempo, e fica aquela loucura. E estamos deixando o principal de lado, que é um tempo com Deus, que é buscar a Deus, que é fazer a vontade do Pai. Aqui nós tivemos a maior prova de amor até hoje em cima dessa terra. O Senhor, Ele fez algo por mim e por você que nenhum de nós teria coragem de fazer 10%. E Ele fez essa prova de amor que está sendo algo assim que nós estamos deixando muito de falar nas igrejas. De dizer o evangelho de Cristo e não o evangelho do homem. De planos humanos e esquecendo os planos de Deus para a humanidade. Quando a gente fala do amor de Cristo, do amor de Deus, Ele fala de arrependimento, Ele fala de mudança de vida, Ele fala de você mudar a forma de pensar, de agir, de ser. E muitas vezes a gente está querendo viver ao contrário. Eu quero aceitar Jesus, mas não quero mudança. Eu quero viver a Cristo, eu acho tão bonito. A gente chega na igreja, é uma paz, e o louvor, e não sei o quê. Mas quando você sai daquela porta para fora, você continua o mesmo ser humano, que não tem paciência, que é ignorante, que xinga, que mente, que não tem escrúpulos na hora de lidar com as pessoas, não tem piedade de ninguém. Então onde Cristo está na nossa vida, irmão? Onde estão as nossas atitudes perante Deus? É nos momentos, às vezes, que você se depara com situações que Deus quer ver onde está o seu coração. É nesses momentos. A gente tem que fazer a diferença. Não é para quem nos conhece, não. A gente tem que fazer a diferença para aqueles que não nos conhecem. Eu tive uma situação agora. Eu estava no plantão. E tem uma moça que ela chegou à companhia para trabalhar lá na companhia. Que a gente chama de perfém, né? E ela ficou no mesmo plantão que eu. Moça muito bonita. E eu conversando com ela ali sobre o serviço e tal, ela começou a falar da vida dela, que tinha separado do marido, que o marido traiu ela, essas coisas. E ela era desviada, ela desobedeceu o pai e a mãe, ela estava colhendo o fruto da desobediência, porque o pai dela não queria que ela casasse com esse cara, falou para ela orar, para ela buscar em Deus, e ela simplesmente virou as costas para essas coisas. E ali eu comecei a conversar com ela e contei meu testemunho de vida, comecei a falar de Jesus novamente para ela. E ela começou a se interessar em ouvir. E eu falei algo para ela, irmãos, que eu acho que foi isso que mudou o pensamento dela. Você percebeu que aí ela foi e falou que o marido dela, que tinha traído ela, estava começando a ir para a igreja. Ah, mas ali ele está fazendo só para dizer que está indo para a igreja, para ver se eu volto para ele. Eu falei, não. Primeiramente, comece a observar isso. Todo mundo falou isso de mim também. Que eu estava na igreja para só conquistar minha esposa de novo, depois eu voltar a ser o que eu era antes. E para a honra e glória de Deus, já estou há 20 anos na presença dele. E comecei a falar para ela, falei assim, ó, para você ver o que é o homem com Deus e o homem sem Deus, sem o temor de Deus no coração. O que é que eu estou conversando com você aqui?
eu estou lhe dando conselhos para você voltar primeiramente para Jesus, e segundo, Ele vai restaurar o seu casamento. Se eu não tivesse Deus, sabe o que é que eu estava conversando com você aqui? Tentando lhe convencer a sair comigo. Eu estava falando isso com você aqui, se eu não tivesse Deus no meu coração. Então, preste muito bem atenção. Se você quer que seu casamento seja restaurado, primeiramente é você que deve voltar para Jesus. Não fique esperando só dele, não. Faça a sua parte. Quando foi essa semana, ela trabalhou comigo no mesmo plantão, que a gente está na mesma escala esse mês. E a conversa já foi outra, pastor. Rapaz, eu estou vendo Deus na vida dele mesmo. Já estou pensando até em a gente voltar mesmo. Mas dessa vez vamos voltar com o pé certo, que é com Jesus à frente. Ou seja, irmãos, o prazer nosso, se o prazer nosso não for ver pessoas se restaurar novamente com o Senhor, onde está o nosso prazer? Onde está o seu prazer? Em conquistar, em ter, é ótimo, irmãos. Irmãos, é bom demais a gente sonhar, a gente almejar, a gente querer viver uma vida melhor, ter uma vida melhor, fazer algo para nossos filhos ter uma vida melhor, mas onde está o teu coração? Eu quero saber nesse momento de fartura, estou com Deus, de escassez, estou com Deus mais ainda. Se Deus me deu, amém, se não deu também, amém também. Eu planejei isso, não deu certo, então seja a vontade de Deus. Mas que Deus seja o centro da nossa vida, assim como Ele trouxe esse sacrifício, que eu quero mostrar aqui para vocês, que o sacrifício da cruz não foi simplesmente, irmãos, algo que Deus falou assim, não, vai lá e morre, pela humanidade. Era um plano que Deus já tinha desde muitos e muito tempo atrás. A cruz revela a seriedade do pecado. Espera aí que meu celular travou para ajudar, ali aqui no lugar errado. A cruz não foi um acidente, mas o plano redentor de Deus, pastor. Tópico 2. A cruz como preço do pecado. Abram em Isaías 53:5. Hoje vamos dar uma passeadazinha na Bíblia. Isaías 53:5. Diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus já havia nascido aqui, irmão? Quando Isaías profetizou isso, era o plano de Deus. A cruz revela a seriedade do pecado e o alto custo da redenção. Foi um plano de Deus desde o início de tudo. Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus, ele sempre quis trazer a humanidade para o seu lado. Deus, ele sempre quis estar no meio do povo. Deus, ele não quer simplesmente que ele esteja lá no céu e você aqui embaixo, não. Ele se faz presente em todos os lugares e ele quer relacionamento, ele quer intimidade, ele quer convivência, ele quer que você o reconheça cada dia mais como o único e suficiente Salvador. Que não há outro Deus além dele, não há outro caminho, não tem como pegar um desvio, não tem como você simplesmente intermediar por outra forma. Só Jesus Cristo nos leva a Deus. Só Jesus. E Jesus estava com ele desde o princípio. A Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, desde o início, Jesus estava com Deus, fazendo tudo a chegar até aqui. E vocês acham que o plano maior de Deus não vai se concretizar? Tópico 3.
a cruz como caminho para a salvação. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Diz assim: Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O preço foi pago. Nenhum de nós devemos nada a Satanás. A partir do momento que você aceitar, a partir do momento que você se regenerar, você reconhecer o quanto você precisa de Jesus na sua vida, você não deve nada para Ele. Irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, eu agora em início de fevereiro, deixa eu ver, eu fiz 20 anos, a qual eu entrei um dia pela porta da Igreja Batista Shekinah. O que eu tenho a falar sobre esse passo que eu dei na minha vida? Foi a melhor coisa da minha vida. Porque o que Deus ele tem a oferecer para mim e para você que seja ruim? Tudo na vida da gente é a forma que a gente vai colocar aqui, ó. Como você pensa e como você reage. Tudo que você coloca em prática para viver, isso se torna algo normal na sua vida. Se você era mal educado no trânsito, você passa a falar: não, eu vou ser educado, não vou xingar, vou tentar resolver da melhor forma, não vou me irritar com certas coisas. E você começa a colocar isso em prática. Se você era ignorante para responder uma pessoa, para responder as pessoas às vezes, você vai falar: eu não vou ser mais assim, porque Jesus mudou a minha vida. E tem coisas às vezes que tem hora que fica ainda dentro da gente, né? Mesmo com Jesus, você aceitando, aí Jesus vai e fala assim: já que você não quer mudar, eu vou expor. Porque através da vergonha, você toma vergonha na cara e não faz mais. E eu tive uma experiência dessa. Depois eu saí assim: obrigado, Jesus, nunca mais eu fiz. Eu tive uma situação no trânsito. Eu tinha comprado um carro. Primeiro carro foi o primeiro e único que eu comprei zero até hoje. Aí eu estava vindo para esse lado de cá, não sei como foi, eu passei num lugar onde é uma saída de lava-jato. Aí quando eu vou passando na frente desse lava-jato, tinha um carro parado na minha frente, eu parei. E aí veio uma S10 dando uma ré. E dando ré, e eu buzinando, e nada, e pô, do lado do carro. Rapaz, eu desci desse carro. Você está cego? A pessoa não tinha abaixado nem o vidro. Você é cego que não olha no retrovisor não? Da pessoa abaixa o vidro. A mulher de um dos meus melhores amigos: ô Val, me perdoa, Val, vê aí que eu pago. Eu não sabia onde botar a cara. Eu fiquei numa vergonha tão grande. Porque na mesma hora, irmãos, não foi por causa da ignorância minha, não. Fiquei com vergonha, não foi da ignorância. A vergonha que eu fiquei é ela olhar para mim e falar assim: onde está Jesus em mim naquela hora? Onde Jesus estava na minha vida naquele momento ali?
E eu virei as costas, deixa para lá, não quero saber de nada não, e saí. Entrei no carro e fui embora. Rapaz, isso doeu no meu coração. Liguei para ela, minha filha, me perdoe pela ignorância, me perdoe porque eu envergonhei Jesus na sua frente. Ela veio, perdão o quê? Eu que tenho que te pedir perdão, eu que bati no teu carro. Eu falei, não, eu não quero saber de nada, pode deixar, não se preocupe, não fala nada para o seu esposo, o seu carro não teve nada, o meu também não teve, deixa para lá. E o meu tinha amassado a lateral. Deixa, eu vou arcar aqui, pode ficar tranquila. Ou seja, irmãos, é algo que Jesus viu que eu precisava melhorar ainda. Então ele expôs para eu melhorar. Porque Jesus, Deus, Ele sempre quer que nós venhamos ficar cada dia mais melhor para nós mesmos e para os outros. Porque ser igual a todo mundo é a coisa mais fácil do mundo, é você estar no meio da multidão. Agora vai andar contra a multidão para você ver o trabalho que vai dar, quantos empurrões você vai receber, quantos negócios de ignorância, porque você vai contra a vontade deles. E Jesus aqui, irmãos, Ele foi contra a vontade de todo aquele povo que o escarneceu, que o bateu, que o feriu. E mesmo assim, olha o que Jesus fala: a cruz como chamado, como um chamado ao discipulado. Lucas 9, 23. Se você não quiser abrir, só deixar que eu vou ler rapidinho aqui. Lucas 9, 23. Diz assim: e navegando eles, aqui é 9, não, aqui é 8. 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Jesus, irmãos, Ele todo dia, Ele nos convida para uma vida melhor. Jesus, Ele todo dia, Ele está de braços abertos para te receber, para te ajudar em todo momento. Jesus, Ele não guarda mágoa, Ele não guarda ressentimento, mas Ele ama uma coisa muito interessante: um coração contrito, um coração arrependido, um coração voltado a mudar, a querer mudar, a querer viver algo novo de Deus na sua vida. Então tudo que nós falamos aqui, que nós pregamos, que nós buscamos fazer aqui, bendiga o nome do Senhor. Para honra e glória de Deus, eu estou aqui há 20 anos. Eu nunca vi nenhuma pessoa subir aqui para se exaltar, para trazer a glória para si. Porque o nosso principal objetivo aqui é trazer o Evangelho de Cristo para nossas vidas. O principal objetivo do Evangelho de Cristo para a nossa vida não é só acrescentar, tem hora que Ele também vai ter que tirar, porque o Senhor, Ele quer nos moldar, Ele quer que você venha se fortalecer de todas as formas, para no dia mau, irmãos, você simplesmente não fazer igual Pedro. Eu conheço não, nem sei quem é aquele ali. O que Jesus quer nos ensinar é sermos convictos do que somos e o que fazemos.
É sermos convictos do que é que nós estamos fazendo aqui nesse lugar, o que é que você faz perante a presença de Deus, em não viver em dúvidas, ou altos e baixos, oscilando. Hoje eu estou com fé, amanhã eu já não estou. Hoje eu estou crente, amanhã eu já não estou. Hoje eu quero Deus, amanhã eu já não quero. E viver uma vida dessa forma. Hoje eu estou pecando, amanhã eu não vou pecar. Não, irmãos, Deus Ele quer que nós tenhamos equilíbrio. Equilíbrio, temperança. O Senhor Jesus, Ele andava com os discípulos só ensinando a eles, não quando só estava com eles, mas Ele já ensinava o depois, porque Ele sabia que Ele não ia ficar muito tempo entre eles. O que é que nós estamos ensinando um para os outros? Será que você não é uma pessoa que até hoje tem 5, 10, 15, 20 anos na igreja, e até hoje não tem autoridade sobre a sua casa? Não tem autoridade sobre a sua vida, que tudo depende dos outros. Ah, não, mas vem aqui orar por mim. É louvável. Mas tem coisas que é você que tem que combater. Tem coisas que é você que tem que batalhar, que tem que bater o pé dentro da sua casa e expulsar. Tem coisas que Deus Ele requer de você mesmo, a autoridade, porque Ele falou: eu vos dei autoridade. A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, Ele fala: coisas maiores vocês farão em meu nome. Então onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Que fica igual criança, bebezinho de 1 ano, que tudo depende do pai e da mãe, se não der na boca morre. Tem que dar uma maminha todo dia, tem que pegar tchucu-tchucu, tem que dar banho, tem que lavar, tem que trocar fralda, tem que botar para dormir. Não, irmãos. O Senhor chama essa noite aqui guerreiros. Pessoas que são convictas do que está fazendo aqui essa noite. Pessoas que sejam convictas do que é estar buscando Deus para a sua vida. É não andar mais choramingando, mas sim levantar a espada e dizer assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É guerrear com as armas a qual o Senhor te dá, que é oração, jejum e palavra. Agora não ficar choramingando e buscando nas pessoas a solução que só Deus vai te dar. É louvável? É, pastor, vem aqui em casa, ora pela minha casa. É, irmãos, isso aí nós estamos para isso, um ajudar o outro. Mas tem batalhas que Deus quer isso aqui, ó. O seu joelhinho no chão, pagando o preço. Quantos anos minha mãe orou pela minha vida, irmão? Quantos anos minha mãe pagou o preço para eu chegar até aqui? Eu me lembro que quando eu falei assim: mãe, estou indo para a igreja, ela congrega aqui até hoje, minha mãe também. Eu quero que a senhora me arrume uma Bíblia. Eu nunca vi uma Bíblia aparecer tão ligeira naquele... Meia hora, pastor, ela estava... Toma aqui a Bíblia. Foi e comprou, meia hora. Porque qual pai, a mãe não quer o melhor para o seu filho, pastor? Quando a gente dá um conselho para um filho do que é viver a Cristo, tem uma coisa melhor no mundo para você oferecer a seu filho do que o caminho da verdade. O caminho de Cristo. Tem algo melhor aqui em cima dessa terra que eu possa oferecer a meus filhos, que seja melhor do que a presença de Deus na vida deles, que seja o caminho de Deus, a qual eu todo dia bato na mesma tecla com a minha esposa para eles seguirem. De que adianta eu ganhar o mundo, deixar seja o que for para os meus filhos, e eu saber que eles estão no caminho errado? De que adianta, irmãos, a gente ganhar o mundo? De que adianta você deixar o que foi em cima dessa terra e você ir para o inferno? Era o pastor que ia pregar, não era eu não, viu, irmão? Para finalizar, eu quero só ler um textozinho que eu achei muito interessante aqui. A cruz não foi o fim, mas o começo da vitória. A ressurreição prova que o sacrifício de Jesus foi aceito, e agora temos vida eterna nele. A cruz foi o início
da maior vitória de todos os tempos. Porque Satanás achou que ali ele estava colocando um fim, mas ele nunca imaginou que seria o começo da maior revolução em cima dessa terra, da maior prova de amor, a qual é a mais falada e reconhecida até hoje em cima dessa terra. E tem mais, ali foi o início, e o fim ele nos prometeu: eis que eu vou preparar a morada, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então aqueles que querem estar preparados para quando o noivo chegar, fique de pé que eu quero orar por você aqui essa noite.